Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Como é habitual, a informação diária na SPT e também no Facebook. Três jovens do sexo masculino, 2 de 16 anos e 1 de 17, foram detidos em conexão com 2 assaltos à mão armada ocorridos ontem em Newark. Os suspeitos abordaram uma vítima na Market Street e Monroe Street e de arma em riste roubaram dinheiro e o telefone celular. Depois, também usaram a arma para roubar uma segunda vítima na Warwick Street, perto da Jefferson Street, roubando o telefone e a carteira da vítima. A polícia localizou os suspeitos na rua de Warwick e Adams, para onde cada um fugiu a pé. Um suspeito, que foi encontrado com uma arma, foi detido na Nickel Street, perto da Adams Street. Outro foi detido na Warwick Street e outro na Jefferson Street. O terceiro suspeito estava também na área, na interseção da Van Buren Street com a Jefferson. Cada jovem enfrenta acusações de roubo, conspiração, porte ilegal de arma, porte de arma para fins ilícitos e resistência à autoridade. Um dos suspeitos de 16 anos foi preso anteriormente por posse de drogas. Este episódio aconteceu depois da noite anterior terem ocorrido 4 incidentes com 8 vítimas em incidentes que tiveram ou estiveram ligados a atividades de gangues criminosos na cidade. Continua assim a violência com armas de fogo na cidade, desta vez em pleno coração do nosso bairro. Biden quer investigar a subida dos preços da energia. O presidente dos Estados Unidos solicitou hoje à autoridade de concorrência que analise imediatamente o comportamento das empresas petrolíferas cujos preços nas bombas sobem enquanto os seus custos descem. Numa carta dirigida à Presidente da Comissão do Comércio Federal, a Casa Branca solicita que dê a sua atenção aos sinais cada vez mais evidentes de comportamentos prejudiciais para os consumidores das partes das empresas de petróleo e gás. Biden salientou na missiva que a FTC tem autoridades para examinar se houve atuações ilegais nas bombas que afetam os orçamentos das famílias. A Casa Branca está a enfrentar um descontentamento crescente por parte dos cidadãos devido à inflação, em particular ao aumento dos preços da energia. Biden realçou que, apesar dos preços dos combustíveis terem continuado a subir, os custos das refinarias e dos industriais do petróleo baixaram, o que se traduziu num aumento dos lucros destas empresas. O preço do galão de gasolina na bomba subiu mais de $1 desde há um ano, para atingir uma média nacional de $3,41. No estado da Califórnia foi mesmo registado um valor de $4,69, inédito nos últimos 20 anos. A subida dos preços dos combustíveis nos Estados Unidos está a tornar-se um problema para o governo. Em outubro, a inflação mensal foi de 0,9% e a média anual de 6,2%, o que não se via desde o ano de 1990. A Covid teve repercussões a todos os níveis. A nível económico, o aumento dos preços é uma realidade, muito devido a dificuldades de logística e problemas com os transportes. Os chamados produtos da saudade são dos mais afetados e o bacalhau, tão tradicional na época de Natal, vai ser mais caro. Há um choque económico global, algo inédito, que aconteceu devido à Covid-19. Com essa recessão, podemos dizer que, com a chegada da época festiva, a escassez de bens e a pressão sobre os preços tornou-se um fenómeno global de duração mais longa e com efeito mais forte do que o antecipado por muitos. A maioria dos portugueses não dispensa um bom bacalhau à mesa no Natal. Mas este ano,
a tradição pode sofrer algumas alterações. O preço do produto vai subir e já há alguma escassez de tamanhos grandes. Para além disso, o setor vê-se confrontado com elevados custos energéticos e com atrasos de mercadoria, devido à crise logística dos transportes. Nos Estados Unidos, a crise nos portos e o aumento drástico do transporte do fiel amigo, o preço triplicou, veio ainda agravar mais a situação, já de si complicada, devido ao facto de este ano haver menos bacalhau. A razão principal da escalada do preço, pois as frotas mundiais estão a pescar menos. O setor alimentar é um dos mais atingidos pelo aumento dos preços e o bacalhau, por exemplo, tão tradicional nesta época, já está 15% mais caro, sendo expectável que aumente ainda mais nos próximos meses. Mas apesar dos constrangimentos e dos aumentos de preços anunciados, não há previsão de escassez de bacalhau para a mesa dos portugueses na época festiva. Somente vai ser mais caro, mas a tradição essa vai manter-se inalterável. A falta de bacalhau em tamanhos grandes e o aumento do preço dos transportes preocupa os profissionais do setor de bacalhau. Connosco temos João Sousa, do Bom Porto, a quem desde já dou as boas-vindas. João, muito boa noite. Boa noite, obrigado. João, falámos aqui de falta de tamanhos grandes, portanto não há bacalhau graúdo, a demora nos transportes e também o custo que triplicou, o custo de trazer bacalhau para os Estados Unidos. O que é que está a acontecer? Ora, boa noite a todos. É assim, neste momento o que se passa a nível mundial, tivemos todos uma pandemia, no qual o mundo ainda está a recuperar dela, no qual afetou vários setores. Nós, na área do peixe, não ficámos sem sofrer também, sofremos, e o que é que acontece? No início do ano, quando houve a pesca do bacalhau, muita imigração foi proibida, ou seja, não conseguimos mandar pessoas para a Noruega, e no qual também não foi fácil pescar o bacalhau. A cota, neste momento, ainda há 25% da cota para pescar até o final do ano, que vai ser impossível pescá-la toda. O qual, o bacalhau que foi pescado, na maioria do tamanho, foi de tamanhos pequenos. E os tamanhos grandes escasseiam neste momento no mercado. Daí haver dificuldade de arranjar o bacalhau, como se chama aqui na América, o large, o extra large. Neste momento, com o problema que temos no mundo, ou seja, que sabemos perfeitamente bem da China, o que acontece é que os transportes triplicaram o preço e isso reflete-se no produto. O que acontece com que o bacalhau esteja mais caro, não só também por a falta da matéria-prima de tamanhos grandes, mas também pelo aumento do preço dos transportes e dos combustíveis. Tu representas a marca Bom Porto. O que é o Bom Porto? Ora bem, o Bom Porto é uma empresa nos Estados Unidos que faz parte da Rui Costa e Sousa Irmão S.A., um grupo português que, curiosamente, este ano faz 40 anos de existência. E neste momento, pronto, estamos nos Estados Unidos, já há 4 anos, iniciámos esta operação aqui desde 2017, em que somos os proprietários da marca Bom Porto. Porquê Bom Porto? Bom Porto foi uma marca que a empresa criou em 2010, no qual iniciámos a operação no Brasil. Bom Porto foi uma marca que foi destinada ao continente americano, desde a América do Norte, a América Central, a América do Sul. E daí o Bom Porto ser escolhido também para os Estados Unidos. E o Bom Porto que traz até nós, até às comunidades portuguesas e não só, diferentes produtos. Um deles é o ultracongelado. Pode-me dizer o que é o bacalhau ultracongelado e a quem é que se direciona? Assim, este bacalhau do milho ultracongelado direciona-se mais à comunidade mais jovem. Podemos dizer, é uma faixa etária mais recente. As pessoas com mais idade têm a preferência do bacalhau salgado seco porque gostam de cortar e gostam de ser eles a demolhá-lo em casa. Mas nós sabemos perfeitamente e temos analisado no mercado que há pessoas que têm aversão ao bacalhau demolhado ultracongelado porque dizem que não presta, porque não tem boa qualidade. É o seguinte, o nosso bacalhau na marca Bom Porto, nós garantimos a qualidade. Porquê? Porque todo o bacalhau de milho ultracongelado não é só pegar num bacalhau salgado seco e fazer o processo de molha. Isto tem muito para trás. Nós, para fazermos esta qualidade de bacalhau,
Iniciámos uma operação em 2010 na Noruega, onde comprámos uma fábrica, duas, uma estação de recepção e uma para fazer o bacalhau escalado, no qual garantimos a qualidade do peixe desde a saída da água, desde o pescador, até à nossa fábrica em Portugal, onde o transformamos. Para o bacalhau ter a qualidade que o nosso tem, ou seja, quando é cozido, quando é grelhado, lasca, como deve ser, este bacalhau tem um processo de cura de X meses de sal, que isso é o nosso segredo da qualidade de ser boa do bacalhau. E tudo isto é um investimento muito grande e um processo que estamos a falar que já tem 10 anos de existência, 11. Eu vou ser sincero contigo, bacalhau só mesmo no prato, mas diziam familiares que o bacalhau não tem que ser branquinho. Isso é verdade? É assim, o bacalhau, normalmente as pessoas dizem, o bacalhau quanto mais branquinho, melhor. Não, é uma ideia completamente errada. O bacalhau quanto mais amarelo, melhor. O bacalhau quando está amarelo é sinal de cura, é sinal de tempo no sal, é sinal de estágio. E o bacalhau branco é um bacalhau que a gente chama um bacalhau comercial, um bacalhau rápido à venda, ou seja, é pescado, é salgado, normalmente tem ali cerca de 20 dias, 30 dias no sal e depois quando vamos a demolhar e vamos a cozer, por vezes sabe, a gente dizemos nós na brincadeira que sabe a pescada, não é bacalhau. O bacalhau para ser bom pelo menos tem que ter 3 meses de cura de sal. João, muitíssimo obrigado por esta lição sobre bacalhau e obrigado por teres também compartilhado a tua experiência. Obrigado, nós. Afinal, só existem 34 vagas nos concursos para a admissão de funcionários para os serviços diplomáticos e consulares, em vez dos 102 anunciados na nota informativa tornada pública pelo Governo. Temos em direto o Dr. José Cesário, deputado e antigo secretário das Comunidades. Dr. Cesário, esta disparidade é sinal de campanha política? Esse é o aspecto mais curioso. O Governo, ao longo de todo este ano, foi várias vezes confrontado com problemas gravíssimos existentes em muitos postos da rede consular. E foi confrontado por membros de comunidades, por dirigentes associativos, conselheiros das comunidades, por nós próprios. O Governo confessou que, de facto, havia problemas em alguns locais. Esperou todo este tempo para, já depois das eleições estarem anunciadas, anunciar esta decisão. E, como disse bem, ainda por cima, é uma decisão que é só parcial, porque anunciaram 102 postos, inicialmente abriram 24 concursos para 24 lugares. Entretanto, já saíram mais 10, mas deixe-me que lhe diga que destes 34 no total, há 2 casos de assistentes operacionais e 2 casos de organizações multilaterais, a ONU em Genebra e a NATO, que obviamente, nem num caso nem no outro, esses 4 casos, pelo menos, não se dirigirão naturalmente ao trabalho consular, que é onde neste momento as carências são mais graves. E, portanto, estamos confrontados com a mais pura das demagogias, ainda por cima, não se percebe um critério muito evidente, tendo em consideração as necessidades mais diretas dos postos, não se percebe a existência de um critério muito evidente na seleção dessas 102 pessoas, tendo em consideração, naturalmente, aquilo que é dito na nota informativa do Governo. Para além de poucas vagas, a situação nos Estados Unidos é ainda agravada pelos salários pagos aos funcionários, o que inibe também muitos de submeterem as suas aplicações para preencherem essas vagas. Para quando a revisão dessa realidade? O que tem de ser feito foi aquilo que o Sr. Ministro atual, o Dr. Augusto Santos Silva, disse que iria fazer já em 2017. É apenas isso. Nessa altura ele assumiu que estava passada a situação da crise que tínhamos vivido até aí, portanto a austeridade tinha acabado e era a altura para tomar uma série de medidas, entre as quais a revisão das tabelas salariais dos funcionários dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Assumiu isso publicamente em vários locais, incluindo a Assembleia da República. Assumiu em 2017, em 2018, em 2019, não concretizou, em 2019 tivemos eleições, em 2020, em 2021 voltou a reafirmá-lo, e a verdade é que até hoje essa correção não foi feita, e de facto é real o que diz,
É impensável que um funcionário recrutado para exercer funções, por exemplo, no consulado de Boston, ou de Nova Iorque, ou de Newark, com um salário líquido na ordem dos 1.100, 1.200 euros, é impensável que consigamos recrutar alguém que tenha efetivamente condições objetivas para poder exercer essa função com a tranquilidade de espírito para se dedicar naturalmente a um trabalho que é um trabalho difícil e é um trabalho muito importante. Obrigado, Dr. José Cesário, uma vez mais pela sua colaboração. Representantes de diferentes indústrias verbalizaram receios sobre o futuro económico durante a Cimeira Empresarial Europeia em Bruxelas. O clima de incerteza também voltou a lançar uma nuvem negra sobre diferentes setores da economia. Ensombrados pela ameaça persistente da Covid-19, vários governos europeus reforçaram medidas de combate à pandemia. Mas o clima de incerteza também voltou a lançar uma nuvem negra sobre a economia. Em Bruxelas, durante a Cimeira Empresarial Europeia, representantes de diferentes setores, como o agroalimentar, verbalizaram receios sobre o futuro próximo. Um dos maiores receios é a imprevisibilidade. Os negócios prosperam em condições relativamente estáveis, mas se analisarmos os últimos 2 anos, tem sido uma espécie de montanha-russa feita de altos e baixos. Na verdade, há partes do setor que voltaram com bastante força. Então, se analisarmos os próprios números da PepsiCo no segundo semestre do ano passado e no início deste ano, mesmo durante a segunda e a terceira vagas da Covid-19, ainda apresentamos números bons, mas não é o mesmo que saber o que podemos esperar e como podemos planear o futuro. Certo é que o futuro será mais digital. Os setores que aproveitaram a economia digital conseguiram contornar uma crise que serviu de trampolim para novas abordagens de negócio que vieram para ficar. A abertura para as soluções digitais explodiu. Antes, eram sempre boas para alguns inovadores. Disseram sempre que seria a próxima vaga, mas a população em geral, pelo menos na Alemanha, por exemplo, estava de certa forma cética em relação a esse fato. Basicamente, o digital manteve-nos vivos e permitiu-nos operar, na maioria dos casos, durante a pandemia. Por isso, muitas empresas e instituições do governo reconheceram que essa é uma forma de agir também depois da pandemia. Para nós é uma grande mudança e cria muito trabalho para as pessoas envolvidas na digitalização. Para a Europa, focada na recuperação económica, é tempo de adaptação. Acelerada por uma pandemia que trouxe obstáculos, mas também muitas oportunidades de reinvenção. Os governos europeus reforçam medidas face ao reaparecimento de casos de Covid-19. Por toda a Europa está a aumentar a propagação da doença, com muitos países a terem de introduzir novas restrições. Generalização do uso de máscara em todos os locais públicos e extensão do teletrabalho obrigatório a 4 dias por semana são as principais medidas avançadas pelo governo belga para fazer face ao forte aumento dos casos de Covid-19 no país. Na última semana, as hospitalizações subiram 21% na Bélgica e o número de contaminações diárias aumentou 27%. Eu percebo que exista uma frustração e decepção. Esperávamos todos que o outono fosse mais leve e que tivéssemos um inverno livre de coronavírus. Sei que muitas pessoas estão cansadas, sobretudo as que trabalham no setor da saúde, que se vêem novamente ultrapassadas pela pandemia. Também face ao recrudescimento no número de casos, a Suécia vai avançar pela primeira vez com o certificado de vacinação, obrigatório em eventos em espaços fechados com mais de 100 pessoas. O país decidiu ainda voltar atrás na decisão tomada no início do mês de deixar de testar pessoas com a vacinação completa. A ministra da Saúde, Lena Allengren, explicou que por toda a Europa está a aumentar a propagação da doença, com muitos países a terem de introduzir novas restrições. A Suécia não assistiu a um aumento tão pronunciado, mas não está isolada do resto do mundo e precisa de estar preparada. A Chequia registrou esta quarta-feira perto de 22.500 novos casos, pulverizando o último recorde diário que datava de 7 de janeiro. O Executivo prepara-se para avançar com o chamado modelo da Baviera, que basicamente limita a validade dos certificados anti-Covid às pessoas totalmente vacinadas, não sendo assim suficiente um teste negativo. Nas últimas 24 horas, Portugal registrou mais 2.398 novos casos e 12 mortes por Covid-19.
O número de internamentos aumentou em enfermaria, mas baixou nos cuidados intensivos. Portugal contabiliza esta quinta-feira mais 12 mortes e 298 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 523 doentes, mais 9 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 72 doentes, menos 3 do que na quarta-feira. Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com 773 casos e 3 mortes. Segue-se o Norte com 682 infectados e 2 óbitos. O Centro soma 521 contágios e 3 vítimas mortais. O Algarve registra 228 casos e 4 mortos. E o Alentejo conta com mais 98 infectados. Nos arquipélagos, a região autónoma da Madeira soma 66 infecções e os Açores contabilizam 30 novos casos. Os dados indicam ainda que mais de 1.051 doentes foram dados como recuperados e que há cerca de 2.000 de antigênio vão voltar a ser gratuitos nas farmácias a partir de sexta-feira. A comparticipação continua a ser limitada ao máximo de 4 testes por mês e por utente. A medida foi tomada por causa do aumento do número de infecções por Covid-19. O Ministério da Saúde de Portugal anunciou que os testes rápidos de antigênio, efetuados em farmácias e laboratórios, vão voltar a ser gratuitos a partir de sexta-feira. A comparticipação continua a ser limitada ao máximo de 4 testes por mês e por utente. O Ministério da Saúde justifica esta renovação do regime, tendo em conta a atual situação epidemiológica e a importância de voltar a intensificar a realização de testes para a detecção do coronavírus de forma progressiva e proporcionada ao risco, que contribuam para o reforço do controle da pandemia. Segundo os últimos dados divulgados pela Task Force para a promoção do plano de testagem, já foram feitos em Portugal mais de 20 milhões de testes de diagnóstico à Covid-19 desde março de 2020. Este ano foram efetuados, em média, cerca de 48 mil testes por dia, mais 70% do total de testes realizados desde o início da pandemia no país. Vamos agora fazer uma análise à situação aqui nos Estados Unidos, passando em revista a maioria dos estados onde os portugueses residem. A situação, devo dizer, não é tão preocupante como na Europa, mas todo o cuidado é pouco, porque já vimos que esta pandemia vai indo de uma localização para outra e sabe-se lá como é que vai ser o nosso Natal. Em todos os Estados Unidos foram contabilizadas nas últimas 24 horas 88.140 novos casos. É um aumento de 23% em comparação com a média dos últimos 14 dias. Foram realizados 1.426.000 testes, um aumento de 18% em relação à média das 2 últimas semanas, o que nos diz bem da preocupação. As hospitalizações foram de 48.016 pessoas, menos 1% em relação aos últimos 14 dias, e o número de mortes foi de 1.088, menos 13% que a média em relação às 2 últimas semanas. Vamos agora analisar o processo de vacinação e eu peço à minha produção que coloque, portanto, o quadro. Não, o primeiro, vamos para trás, por favor. Aí está. Portanto, 59% da população nos Estados Unidos está completamente vacinada, tendo em atenção todas as idades. 69% têm pelo menos uma dose. Com mais de 12 anos, 69% são completamente vacinados, 80% têm pelo menos uma dose. Quando vemos, portanto, para idosos com mais de 65 anos, vemos que 86% estão completamente vacinados, cerca de 99%, o que é um valor excelente, pelo menos já receberam uma vacina. Mas vamos ver agora qual é a correlação, e vamos ao segundo gráfico que eu pediria à produção para passar, entre vacinados e novos casos e não vacinados e novos casos. Portanto, os dados são até setembro, portanto estamos à espera dos dados de outubro e podemos ver que os não vacinados têm 6 vezes mais tendência a receberem ou serem contaminados pelo Covid-19 do que uma pessoa vacinada. Portanto, volto a referir que estar vacinado não implica que não tenha o Covid-19.
Agora, o grau de probabilidade é muito menor do que se não estiver vacinado. Vamos agora analisar a situação estado por estado e eu peço à produção que vamos, portanto, ao próximo quadro e vamos começar pelo estado de New Jersey. Portanto, em New Jersey, de ontem para hoje, 1.719 casos, é uma subida de 33% em relação à média das 2 últimas semanas. Há mais 2% de internamentos e em cada 100 mil habitantes temos 0,14 desses habitantes morre devido à Covid-19. Há 67% de residentes completamente vacinados. Eu pedi à produção que aumentasse um bocadinho para podermos ver exatamente toda a Control Plus, portanto, só mais um bocadinho, aí está, mais um bocadinho. Vamos agora a Nova York. Em Nova York, portanto, vamos ver os dados de Nova York e temos de ontem para hoje 5.782 casos, uma subida de 47% em relação à média das 2 últimas semanas, uma descida de 2% no número de internamentos, o que é bom, 68% da população está vacinada. Gostaria agora de irmos a Connecticut, para vermos também qual é a situação. 651 casos de ontem para hoje, uma subida, meus amigos, de 82% em relação à média de 2 últimas semanas. Portanto, podemos dizer que temos que estar apreensivos. Mais 13% nos hospitalizados, 71% da população está vacinada. Vamos agora à Flórida. Na Flórida, temos 1.454 casos nas últimas 24 horas, menos 10%, portanto, do que nas média das 2 últimas semanas, o que é excelente, menos 28% no nível de hospitalizações, 61% da população está vacinada. Vamos agora a Massachusetts, onde reside um dos maiores problemas, 2.144 casos, uma subida de 67% em relação às 2 últimas semanas, mais 23% de hospitalizações, 71% da população vacinada. Vamos a Rhode Island também. Em Rhode Island temos uma subida de 75% no número de novos casos em relação às últimas 24 horas. Temos também mais 32% no número de internamentos, 72% dos residentes estão vacinados. E eu quero que prestem atenção, portanto, que a média a percentagem de mortes por 100 mil habitantes situa-se, por exemplo, em Rhode Island, onde a população está vacinada a 72%, 0,20. Vamos agora à Califórnia e aí, portanto, um decréscimo de 23% em relação à média das 2 últimas semanas. Temos também, portanto, um decréscimo de 9% nas hospitalizações e temos 0,19% na percentagem de mortes por cada 100 mil habitantes, 62% da população está completamente vacinada. Esta, portanto, é a situação que estamos a enfrentar neste momento em todo o país. Portanto, há alguns focos de preocupação, nomeadamente na Nova Inglaterra. E é na Nova Inglaterra que vamos continuar com as notícias. O ex-mayor de Fall River, Jaziel Correia, entregou, através dos seus advogados, um requerimento no tribunal para adiar mais 30 dias a data para se apresentar para cumprir pena de prisão. Quer somente entregar-se no dia 13 de janeiro. Os promotores públicos opõem-se à ideia. De acordo com a moção, Correia foi sentenciado em setembro a 6 anos de prisão federal por fraude e extorsão. Já havia pedido a Woodcock que adiasse a sua sentença indefinidamente. A segunda moção tem a ver com o facto de o ex-mayor precisar de ajudar a família na administração do estabelecimento comercial de que é proprietário em Fall River. Desde a sua destituição de cargos públicos, Correia tem vindo a gerir o negócio de família. No dia 14 de maio, foi condenado por 21 acusações de fraude eletrónica, fraude fiscal, extorsão e conspiração de extorsão.
Vamos agora à crise migratória na Europa, que aparentemente não tem fim à vista. Horas depois do anúncio de negociações do governo bielorrusso com a União Europeia, as autoridades polacas detiveram uma centena de migrantes que cruzaram a fronteira dos dois países. O Ministério da Defesa da Polónia informou que as forças de segurança polacas prenderam uma centena de migrantes que cruzaram a fronteira com a Bielorrússia durante a noite passada. O incidente ocorreu poucas horas depois de o regime de Minsk ter anunciado negociações com Bruxelas para solucionar a crise migratória em curso nas fronteiras com países da União Europeia. O Alto Comissariado da Agência das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações têm vindo a apelar, junto das autoridades de ambos os países, à deslocação de migrantes para áreas mais seguras fora das fronteiras. Os Estados Unidos e a União Europeia acusam a Bielorrússia de organizar o fluxo de pessoas, respondendo desta forma às sanções económicas impostas depois das eleições presidenciais de 2020. Toda a rede de comunicações foi cortada no Sudão, mas mesmo assim, milhares de manifestantes saíram à rua contra o golpe de Estado militar. Pelo menos 15 pessoas terão sido mortas pelas forças leais ao general Burhan no poder. É o dia mais sangrento no Sudão desde o golpe de Estado militar de outubro passado. Pelo menos 15 manifestantes foram mortos pelas forças leais ao general Abdel Fattah al-Burhan. Apesar do novo governo ter cortado todas as comunicações no país, milhares de pessoas saíram à rua. Protestavam contra a tomada de poder que suspendeu a transição democrática iniciada em 2019, após 30 anos de ditadura de Omar al-Bashir. Um dos movimentos que liderou a revolta na altura, a Associação dos Profissionais Sudaneses, classifica o que aconteceu esta quarta-feira em Khartoum como um massacre, acusa o governo de crimes contra a humanidade e as forças no terreno de assassínios premeditados. O Sindicato dos Médicos Pró-Democracia confirma a intencionalidade, diz que as vítimas foram atingidas na cabeça, pescoço ou tronco e que os feridos foram perseguidos até aos hospitais. Os Estados Unidos têm tentado, sem sucesso, estabelecer um diálogo com o novo poder. Em Khartoum, a secretária norte-americana adjunta para os assuntos africanos reuniu-se com o primeiro-ministro deposto, Abdallah Hamdok, que está em prisão domiciliária, e com o general Burhan. O militar diz que apenas agiu para corrigir a trajetória da revolução. Zé Amaro é um artista que dispensa apresentações. Com um estilo muito próprio, inspirado na música popular e principalmente na música country, trouxe ao panorama musical nacional uma nova sonoridade que imediatamente conquistou um público entusiástico. Nas comunidades, a sua simplicidade e forma de ser conquistou ainda mais o coração daqueles que sentem Portugal como ninguém. Zé Amaro, muito boa noite e bem-vindo ao Especial Informação. Olá, Rick. Boa noite. É um gosto muito grande estar cá de novo contigo. Zé, muitíssimo obrigado. Estás aqui hoje para dar o pontapé de saída numa mini-turnê que te vai levar a Yonkers, Farmingville e no domingo a Newark. Como é que tudo aconteceu? Bom, antes de mais dizer que é um privilégio enorme cá estar de novo e junto daquelas pessoas que gostam de mim, porque nota-se nitidamente que quando se fala cá no Zé Amaro há um carinho muito especial. E é sempre um privilégio enorme estar perto dessas pessoas que se identificam com o meu estilo musical, que se identificam com a forma de eu estar. E as festas que eu faço junto com a nossa comunidade são sempre incríveis. São sempre incríveis, sempre praticamente esgotadas, ou mesmo esgotadas. Este final de semana são 3 espetáculos, depois na Nova Inglaterra uma série de espetáculos. Isto depois do Covid-19, onde vivemos momentos um bocadinho atribulados. Tu, pessoalmente, com uma situação pessoal, como é que foram estes 2 últimos anos? É verdade, é uma situação que nem nos piores sonhos a gente pensava passar, mas a verdade é que aconteceu. Antes, como dizes e bem, tive uma situação menos boa da minha vida pessoal, a nível de saúde, e se me permites, Ricky, deixa-me dar já uma grande palavra de muita gratidão, de muito apreço a toda a nossa comunidade, que mesmo estando longe de Portugal, não se esqueceu de mim. Enviou-me apoio, enviou-me palavras de carinho, de apreço, e eu tenho muito a agradecer, antes de mais. Claro, uma situação menos boa, mas cá estamos, acima de tudo com muita coragem, muita força e renovados. E depois veio o Covid, que realmente complicou a nossa vida e muito. E eu, como faço-me sempre acompanhar pela minha equipe, uma grande estrutura, foi tempos difíceis, foram tempos complicados, porque fazíamos cerca de 150 concertos no ano, 100 em Portugal e 50 nas comunidades, e realmente abalou bastante. Mas há uma coisa que eu sou muito resiliente, tenho muita esperança, muita força, e as coisas aos poucos vamos tirando a cabeça debaixo d'água e estamos cá.
e estás aqui com toda a força, com todo o talento. Lançaste também por meio um novo trabalho musical que temos o prazer de ter aqui, Zé Mário ao vivo no Super Boca Arena. Como é que surgiu esse trabalho? É um grande concerto que nós tínhamos que registá-lo. É um concerto numa sala emblemática, muito grande, mas acima de tudo o privilégio de ter vindo do meu problema de saúde e receberem-me com uma sala cheia, com as palmas que eu precisava, com o apoio que eu precisava, e está um trabalho muito bonito. Está cá também, trouxe-o também, em CD e DVD, e algo muito especial em pé no USB. Zé Mário, desde já eu quero dar-te o meu muito obrigado em nome de toda a equipa da SPT Television pelo privilégio de te ter aqui, e você aí em casa já sabe, vão ser 3 espetáculos que estão inteiramente esgotados, amanhã em Yonkers, no sábado em Farmingville e no domingo na Casa do Ribatejo. O nosso querido Zé Mário vai continuar por cá, depois na semana do Thanksgiving, na Nova Inglaterra, mas em nosso nome, em nome de todos nós, muito, muito obrigado pela tua presença. Muitíssimo obrigado, Rico, e um grande abraço para toda a equipe e um grande abraço para todos aqueles que nos estão a ver e ouvir. Muito obrigado. E vamos ver agora um documentário que dá acesso sem precedentes aos Beatles em ação. Este filme é um ensaio sobre a grandeza dos deuses do rock and roll. Destes ensaios saiu um álbum, Let It Be, o penúltimo da banda. Um acesso sem precedentes aos Beatles em ação. Um documentário realizado por Peter Jackson e aguardado há anos. The Beatles Get Back foi feito a partir de quase 60 horas de filmagens e imagens de arquivo intimistas desde o início de 1969. Não costumamos ver um grupo de pessoas a trabalhar juntas normalmente, artistas deste género. Estamos a falar de 4 deuses do rock. De repente, há 4 homens na sala a fazerem experiências. É algo extraordinário. Não se vê isso habitualmente, entre todas as pessoas. São os Beatles, portanto é fascinante. What would you like to see the Beatles do now? A show, a live show. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it couldn't last. We should do the show in a place we're not allowed to do it, getting forcibly ejected. Noel Gallagher, um dos deuses dos Oasis, admite que os Beatles foram uma grande influência e ainda dominam os seus gostos musicais. As a songwriter, como compositor, eles representam tudo. Todos aqueles elementos dos anos 60. Eles estabeleceram a referência desde o início para o pop, de guitarra. Eles fizeram tudo. Representam o ano zero. O documentário está dividido em 3 partes. O primeiro episódio chega a 25 de novembro à plataforma Disney+. E vamos agora ao desporto, mas antes temos que dizer que eles fizeram tudo, uma grande banda, os Beatles. Bem, no desporto, o Sporting tornou-se, no início desta noite, na primeira equipa a carimbar o passaporte para os 8º de final da Taça de Portugal, ao receber e bater o Varzim no estádio de Alvalade por 2-1. O primeiro gol da noite teve lugar aos 8 minutos por intermédio de Pedro Gonçalves. Os poveiros ainda repuseram a igualdade, graças a um penalti convertido por Eliardo, mas à beira do final, Pote voltou a marcar, também da marca dos 11 metros, e selou o triunfo. O Futebol Clube do Porto anunciou esta quinta-feira que o internacional sub-21, Fábio Vieira, prolongou o vínculo até 2025. É um feito muito importante para mim, já ambicionava há muito tempo renovar com o clube, que eu amo, que represento desde pequeno. Quero agradecer ao Presidente pela oportunidade, por acreditarem em mim, aos meus colegas e ao treinador pelos conselhos, referiu o jogador no momento da oficialização da renovação. Entretanto, Lucas Veríssimo, jogador do Benfica, viaja para Barcelona, cidade espanhola, onde vai ser operado depois de ter contraído uma ruptura do ligamento cruzado anterior no último jogo realizado pelo Benfica ante o Sporting de Braga, que os encarnados venceram por 6-1. O internacional brasileiro será acompanhado pelo médico do Benfica e por um fisioterapeuta. E agora vamos falar de um momento épico. Portugal venceu a Espanha em hóquei em patins
por 10-9 e ainda sonha com a classificação para a final do Europeu de Hóquei em Patins. Terá de bater Andorra amanhã. A seleção das esquinas mostrou muitas dificuldades a nível defensivo, mas acreditou até ao fim e foi premiada com a vitória. Uma grande jornada para o hóquei patins português. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8819, 1,1339 para o euro, 5,5541, 0,18 para o real. E hoje parece que tivemos um dia de primavera, as temperaturas subiram, mas vão baixar agora e durante a noite vai estar muito frio. Mas todas as previsões para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 49 graus, Filadélfia com céu parcialmente nublado com 48 graus, Nova Iorque com céu parcialmente nublado com 48 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 48 graus, Hartford com céu parcialmente nublado com 47 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 47 graus, Miami com aguaceiros com 78 graus, Palm Coast com céu nublado com 71 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 68 graus, São Francisco com céu nublado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Bem, vamos agora encerrar o espaço de notícias. Voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Por isso mesmo, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Descubra na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey, o melhor serviço mecânico para o seu automóvel. Faça a reparação do seu veículo com confiança com mecânicos certificados pela Volkswagen, sempre com serviço personalizado e em português. Temos ainda 15% de desconto por tempo limitado. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Entre os dias 2 e 5 de dezembro, o deserto do Arizona vai ser inundado por talento português para um momento histórico, já que a edição deste ano do Mesa International Film Festival vai contar com uma secção inteiramente dedicada a Portugal. Um encontro transatlântico de realizadores como Afonso Pimentel, Yuri Alves, Pedro Marnoto e muitos mais. A curadoria fica à responsabilidade da Agência de Relações Públicas Placeable, que batizou o evento de From Portugal with Love. O talento português chega em força a Arizona com o apoio de... So this is Christmas. Boas festas da SPT. O Natal e o Ano Novo estão à porta. Tendo em conta que nesta época festiva os afazeres são muitos e o tempo é pouco, sugerimos a utilização dos postais de Natal através da SPT SIC Internacional e Rádio Clube Português para saudar os nossos amigos clientes, membros da sociedade e familiares. A troca de saudações natalícias é uma forte técnica de marketing que ajuda a manter e a gerar novos clientes. Tendo em conta que muitas famílias estarão muito mais tempo em casa para a celebração desta época festiva, o seu postal será visto por muito mais futuros clientes. Estes postais televisivos de Natal serão transmitidos entre 13 de dezembro de 2021 e 6 de janeiro de 2022. Ligue já e não perca esta oportunidade. 973 344 8888 973 344 8888. Boas festas da SPT. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeiras Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeiras Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey.
Queijo da Serra Aldeia. De Gouveia, Portugal, a suavidade e o gosto de um queijo confeccionado com leite de ovelha bordaleira à maneira antiga. Agora curado ou amanteigado. Queijo Aldeia, um néctar dos deuses da Serra da Estrela para a sua mesa. À venda em todos os supermercados Seabra Foods. Nos momentos mais complicados da vida, é preciso recorrer à ajuda espiritual de quem nos pode ajudar. Problemas de doença, casamento, trabalho, amor, dinheiro podem ser facilmente resolvidos com a ajuda de Sofia Espiritualista. Se não possui transporte próprio, Sofia desloca-se à sua casa. Escolha de 2 locais distintos em Pensilvânia e Newark e resolva rapidamente os maiores problemas da sua vida. Em Pensilvânia, no 819 da Eastern Road, em Warrington. Sofia Espiritualista. Bem-vindo à Linha Aberta, já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Como viram, já temos o prazer de ter aqui nos Estados Unidos o nosso querido Zé Amaro e amanhã a sua pequena turnê começa em Yonkers, depois estará em Farmingville no sábado, no domingo estará aqui em Newark, na Casa do Ribatejo. Os 3 espetáculos estão esgotados, o que atesta bem da popularidade deste grande artista e ser humano, que depois, no final de semana de Thanksgiving, estará a fazer 4 espetáculos na área da Nova Inglaterra. Vamos à primeira chamada do dia. Olá, muito boa noite. Boa noite. Estava só a chamar para lhe dizer que o senhor ontem disse que o PIS que tinha o Covid, fazia os testes do Covid de segunda a sexta. Mas não é de segunda a sexta, é de segunda a sábado. Ah, é ao sábado? Está bem, ótimo. E ao sábado qual é o horário? É das 9 às 12. Perfeito, é uma boa notícia. Eu não sabia essa informação. Não, já estão a fazer há mais de 3 ou 4 meses. Pois, possivelmente alteraram e nós não fizemos esse update, mas agradeço desde já a sua informação. É para informar as pessoas que é de segunda a sábado. De segunda a sábado, perfeito. Agradeço imenso a sua a oportunidade de, não de corrigir, mas adicionar mais informação, porque... Ora, muito obrigado e prazer em ouvi-lo. Igualmente, está bem? Muito obrigado. Até amanhã. Assim já sabe, portanto, no PISC em Elizabeth, das 9 às 4 da tarde, de segunda a sexta, e depois no sábado também, das 9 ao meio-dia, e os testes são feitos no salão da escola Amadeu Correia, mesmo aí no parque de estacionamento. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o gosto de falar? Sim, muito boa noite, fala do Longo Branche. Eu tinha 2 perguntas para colocar. Sim, por favor. O meu marido está com a reforma em Portugal, começou este ano. Eu para janeiro não, para o próximo ano tenho que fazer as taxas. Eu queria saber se era melhor eu fazer, portanto, as taxas sobre a reforma dele em Portugal ou aqui. Não, a senhora só tem que primeira vez. A senhora só vai fazer os impostos num sítio, não tem que fazer impostos em 2 sítios. Portanto, qual é, diga-me o valor da reforma? É muito grande? A reforma, pois é que eu não sei se há um valor... em Portugal andará à volta dos 12, 13 mil euros. Portanto, a senhora deve falar com o seu contabilista e aqui, quando fizer os seus impostos, adiciona esse valor também, está a perceber? Esse valor. E não irei ser prejudicada? Não, portanto... porque há, portanto, uma parceria entre os 2 países, por isso, portanto, toda a informação, essa informação cruzada, e não vai ser prejudicada, se fez tudo como tem que ser feito. Porque quando a reforma é acreditada na conta, já é abatido os 11... Correto, portanto, tem que falar com o seu contabilista, só deve ser tributada uma vez, e o seu contabilista pode exatamente... Pronto, poderá ser aqui, não é? Poderá ser aqui, deve ser aqui, aliás. Exato. Deve ser feito só num lugar. E já agora também queria colocar, Ricky, uma pergunta também muito interessante. Eu esta semana ouvi, portanto, o senhor a falar sobre
as pessoas que estejam indocumentadas e quem tenha o Tax ID e faça os seus impostos certinhos, não é? E que paguem, se vai isto contabilizar mais tarde quando se pedir a reforma em Portugal. Sim, portanto, isso saiu em Diário da República ou há um site que eu gostaria de... Não, saiu em Diário da República e se quiser, portanto, eu poderei até enviar-lhe todo o projeto de lei que foi aprovado, portanto, devido à parceria que existe entre, neste caso, o Governo de Portugal e dos Estados Unidos, se tem um número de contribuinte, que é o chamado ITN aqui, o Tax ID, válido, ou seja, se foi requerido junto à Autoridade Federal, exato, e faz descontos aí, no dia em que regressa a Portugal. Isto é muito importante. Portanto, não pode continuar aqui e pedir. No dia em que regressa a Portugal, tem, portanto, todas as suas declarações de impostos feitas nos Estados Unidos, vai requerer, portanto, a sua reforma e diz: eu trabalhei tantos anos debaixo deste número de contribuinte nos Estados Unidos. Eles automaticamente fazem, portanto, a comunicação e o processo de reforma é aprovado, tem uma penalização no valor da reforma devido ao facto de que estava neste país ilegalmente, mas tem direito e podem ser contabilizados. Aqui um detalhe muito importante, tem que estar em Portugal. Eu vou explicar porquê. Porque se estiver aqui, vai criar uma situação de veras ingrata devido ao seu estatuto migratório. Exato. Agora, nós aqui, neste caso, portanto, a pessoa que faz o Tax ID Number faz os seus descontos e digamos que é mais para o IRS, não é? Não é para o Seguro Social. E isso conta na mesma, independentemente. Correto. De ser IRS. Quando a senhora faz descontos, o payroll discount, todos os descontos no payroll, portanto, os descontos são direcionados para esse número de contribuinte tal qual uma pessoa legal. Portanto, a senhora está a fazer descontos para o Seguro Social também, e é isso que vai ser contabilizado. Ou seja, se é um payroll account, agora, por exemplo, se é um 1099, já é diferente. Mas se é, portanto, um cheque de pagamentos semanais de qualquer empresa, está tudo bem, porque os descontos estão a ser feitos, está bem? Ok. Já agora, sabe o site, Ricky? Que eu gostaria de pesquisar isso na internet. É muito fácil, portanto, eu não tenho aqui comigo, tenho na minha secretária, mas pode ir, por exemplo, ao site da Segurança Social Direto, e quando vai a Segurança Direto, quando chega aí, faz uma pesquisa, pedir reforma como residente no estrangeiro. E os decretos de lei aparecem, portanto, junta vários formulários, tem a explicação, são cerca de 60 páginas, já foi, portanto, revisto em várias leis através do Diário da República, portanto, é completamente legal e, aliás, há vários casos que já ajudámos aqui de pessoas que regressaram a Portugal e que estão agora a receber alguma reforma lá, o que é sempre ótimo depois de uma vida de trabalho. É ótimo, isso é uma boa notícia, sem dúvida. Obrigado, então. Muito obrigada e tenha uma boa noite. Boa noite para si também. E eu peço desculpa, mas é um assunto de veras pertinente. Porquê? Porque há muitos portugueses que estão aqui, portanto, que nunca conseguiram regularizar a sua situação, nomeadamente muita gente trabalha no setor da hotelaria, eu conheço vários, e na hora do regresso a Portugal, pelo menos, sabem que não vão de mãos a abanar, o que é sempre bom. Vamos a uma próxima chamada. Olá, muito boa noite. Boa noite, Rick. Tudo bem? Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar, está tudo ótimo. José Carlos de Riverside. Amigo Carlos, como é que está? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E por aí tudo bem? Tudo ótimo, à espera do frio. Olha, diga lá então. Eu queria lhe fazer uma pergunta. É que eu vou para Portugal agora breve e eu faço anos em agosto. E queria saber se podia meter os papéis para a minha reforma aqui antes do suposto, que era em maio,
que é que você me diz? Não, se vai pedir a reforma aqui através da Segurança Social Direta, como nós fazemos... Não. Aqui, as reformas é aqui da América, Social Segurita. Não, se o senhor... mas o senhor vai de vez para Portugal? Vou. Ok, o senhor vai de vez para Portugal. Eu acredito, e é uma situação nova, e amanhã já posso corrigir se estou errado, eu acredito que pode ir ao Seguro Social, aliás, pode fazer também um requerimento online para começar no dia em que é elegível para não ter qualquer penalidade. No dia em que faz, portanto, a idade para a reforma, pode pedir, como em Portugal, você em Portugal pode pedir 6, 7 meses antes, mas só para ser reformado a partir do dia em que completa o último aniversário, está a perceber? Sim, eu vou verificar, nunca me aconteceu essa situação, eu penso que é possível também, agora, não sei se o pode fazer 6 meses antes, 5 meses antes, 4 meses antes, isso é o que eu tenho que verificar. Agora, há uma situação, e eu volto, ainda bem que me chama, ontem colocámos a questão de uma senhora que lhe foi pedida um passaporte. Eu recebi 4 ou 5 chamadas, desde já um forte abraço a todos os nossos amigos que me contactaram, e é assim, o Social Security, em certos casos, nomeadamente daquelas pessoas que pediram a naturalização há pouco tempo, pedem uma cópia do passaporte e depois é entregue em 2 semanas. O que para mim é uma incongruência, porque se há uma emergência e alguém tem que ir a Portugal, está 2 semanas sem passaporte. Mas é real, não é nenhum scam, eu passo a informar e vamos detalhadamente falar sobre isso noutra oportunidade. Portanto, meu amigo, amanhã dar-lhe-ei toda a informação, está bem? Boa noite. E vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos... Prestem atenção aí dentro. Festas sociais, um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E vamos agora a um espaço que todos nós gostamos, que são os aniversários, e não temos uma mão cheia, mas temos 4. Vamos lá então. E uma... Parabéns, Francisco Trindade, 76 anos de idade. Muitos parabéns, Francisco. Rosa Ferreira, 64 anos. Parabéns, Rosa. Maria Lima, 53 anos de idade. Muitos parabéns, Maria. Mátio Alves, 10 anos de idade e uma cara laroca. Parabéns, Mátio. Bem, e chegamos assim ao fim de mais um especial informação. Peço desde já desculpa por alguns problemas técnicos que tivemos, mas é a lei da vida. Espero que tenham gostado deste programa. Nós voltaremos amanhã, regressaremos amanhã. Desde já, antes de irmos embora, quero dar os mais sentidos pésames em meu nome e em nome de toda a equipa da SBT Television ao vereador Augusto Amador pela morte do seu irmão. Toda a família, os nossos pésames. Nós iremos voltar amanhã a partir das 7 da noite no especial informação. Até lá, continue a seguir a nossa programação e fique já de seguida com a telenovela Amor, Amor. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.